Olá, eu sou Débora Martins e esse é o CET Podcast. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Seja você condutor ou pedestre, é importante saber como se comportar com relação ao idoso. E hoje eu estou aqui recebendo a Sônia Cirino, que é enfermeira e gerontóloga, e vai nos contar como é importante educar não só o idoso, mas também a pessoa que é o responsável por ele, a pessoa que cuida, que zela. Então, ela vai trazer informações super importantes. Seja muito bem-vinda, Olá, Sônia. Débora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sônia, me fala uma coisa. O Sim, idoso vai, né? Nós vamos envelhecendo e vamos perdendo a mobilidade. sim. E muitas vezes o condutor não quer saber, né? E vai carregando a pessoa. Isso. E como a pessoa que acompanha o idoso, né, como o cuidador, ele deve agir nesse caso, né? Existe algum protocolo, algum tipo de educação? O que você, como uma enfermeira que prepara as pessoas para cuidar do idoso, como que você instrui essa pessoa? Então, na realidade, ele vai perdendo a movimentação, vai ficando um pouco mais rígido com o passar do tempo, né? E Sim. muitas vezes a pessoa que é cuidadora, ela não consegue entender isso. Ela se vê no mesmo patamar que o idoso, que a pessoa idosa. O que a gente tem que pensar, se essa pessoa tem uma dificuldade de locomoção, você tem partes musculares posteriores que, se ela cair para frente, ela não consegue segurar. E se ela cair para trás, a parte anterior também não consegue segurar. Então, quando eu acelero um passo deste idoso, ele corre o risco, né, de tropeçar, de cair e até mesmo de tentar fazer um passo mais rápido e não conseguir. Então, neste caso, o que que o cuidador precisava fazer? Ele tem que lembrar que essa pessoa que ele está acompanhando não vai no mesmo tempo que ela. Né? Então, neste caso, nós temos também, até mesmo na hora de atravessar, fazer uma travessia, o tempo ele é meio que regular para todos. Né? Sim. Você tem, por exemplo, em alguns locais que você vê que o farol, ou então como alguém chama sinal, ele tem um tempo maior. Você faz a contagem daquele tempo e você consegue atravessar toda a rua. Mas tem faróis que você só consegue chegar até a metade da rua. E depois Olha. você não consegue ir para lá. Talvez falte este estudo. Né? E a pessoa que o acompanha perceber que não só a mobilidade, nós falamos em mobilidade, mas, por exemplo, às vezes a mobilidade está reduzida porque a visão está reduzida. O Sim. campo de visão é reduzido, então, na realidade, ele consegue olhar para frente, mas ele não vê o que acontece nas laterais. Por exemplo, eu tenho um problema auditivo, então a gente não seguia só pelo que a gente vê, a gente seguia pelo que a gente ouve. Ele não Sim. consegue perceber que aquele som daquele carro está chegando cada vez mais próximo. Então, você já tem a mobilidade reduzida, a Sim. visão um pouco mais comprometida e também a audição, e quem o acompanha não consegue ver isso porque ele não tem esses déficits. É verdade, não consegue ter essa Não empatia, se consegue ter colocar no lugar do isso, idoso. esse entendimento mesmo, né, do como é envelhecer. Talvez Isso. essa visão fosse importante para isso, até mesmo porque qual é o problema de um idoso ter uma queda? Não é só a queda, é o que repercute depois da queda, né? Sim. Nós temos o caso de um paciente idoso que, quando ele cai, dentro de um ano, ele tem maior probabilidade de vir a ter uma queda. Uma segunda queda. E no caso de um paciente idoso que fica acamado, ele tem assim problemas muito sérios, né? Um deles, infelizmente, é chegar ao óbito. Olha. Então, assim, às vezes uma queda que parece algo que é simples, vai se recuperar, as reservas funcionais do idoso são diferentes de uma pessoa jovem. Isso, é uma questão de consciência, É uma né, questão de Sônia? consciência. Não só, de quem acompanha, mas a sociedade em Sim, geral, né, sim, olhar para o idoso, saber também que ela vai envelhecer, se sim. colocar no lugar do idoso. A minha avó foi vítima, ela em Jundiaí atravessava numa avenida, num canteiro, dia de chuva, veio um motociclista e jogou a minha avó a 50 metros de distância num Nossa. poste. Ela ficou 4 meses internada e veio a falecer. Então, na verdade, foi
foi em decorrência de um acidente de Sim. trânsito, né? Por aquela coisa do correr e parar ali na pista e todos os outros fatores, como as intempéries, né? Sim, Então, é algo que realmente a gente deve aprender desde cedo sim. a respeitar a faixa de trânsito, né? A respeitar o pedestre e, sobretudo, ter esse olhar também com mais empatia para o idoso. Sim, para o mais vulnerável, né? Você tem uma Sim. máquina contra um corpo, né? E um corpo que já é mais debilitado. Então, assim, na realidade, se você avança com esse carro, provavelmente a pessoa, pensando em ser mais rápida, ela tenta correr. E nisso dela tentar apressar o passo, é onde ela acaba caindo. Ai, é realmente é triste, mas é muito real, Sim, não sim. é, Na Sônia? realidade, a pessoa que o acompanha, ele é um protetor. Sim, Né, ele é um protetor, como você faz com uma criança? Quando for andar na calçada, a criança fica do lado de dentro da calçada, não é isso? isso. O idoso também deve ficar do lado de dentro, porque ele não vai ter a agilidade de se proteger. Então, aquela pessoa que o acompanha, ele é o protetor. Maravilha. Uhum. Sônia, muito obrigada pelas suas Imagina, eu que informações. agradeço. E o CET Podcast fica por aqui. Seja o anjo da guarda do idoso que está Sim, perto de você. Um forte abraço e até obrigada. mais. Até.